Olá, queridos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A você que faz parte, né, o número de inscritos tem aumentado e eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês, né? Graças ao nosso bom Deus, né, nós estamos, nossa mensagem ela está sendo aí espalhada, né? Espalhada aí por esse mundão. Glória a Deus por isso, né? Você, se você quiser ser inscrito, é só você clicar aí no inscrito, pronto, você já está no canal, você não vai pagar absolutamente nada. O que você vai fazer é ter um tempinho para ouvir as mensagens aí, que com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração, né? E você que está nos assistindo pela primeira vez, olha, que maravilha, que bom, né? Que bom que você está nos assistindo pela primeira vez aqui, isso é maravilhoso, isso é muito bom. E que Deus te abençoe de forma tremenda. As portas aqui estão abertas, é uma honra ter você aqui conosco, tá? E eu quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço ali para Ana Bernadette, minha irmã, né? De sangue. Graças a Deus ali, eu louvo a Deus pela vida dela, né? Da sua família, dos seus filhos, né? Ana, que Deus te abençoe, Deus te derrame sobre você a sua graça, a sua bênção e te dê prosperidade em todo o tempo, tá bom? Teu irmão aqui te ama bastante, muito de montão, né? Vamos lá, então, a palavra de Deus, não esqueça, tá? Dá o seu like, você pode dar um gostei, não gostei aí, não tem problema não, tá bom? Dê o seu like aí, que isso vai ser bom. Por quê? Porque o vídeo ele tem mais permanência na plataforma, quando você dá o like ou quando você comenta. E aí outras pessoas podem ter acesso a essa palavra, né? Então é uma forma de você também evangelizar, mesmo que indiretamente, mas está fazendo o evangelismo do Senhor, tá bom? Vamos lá, a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 31. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse versículo é bem decorativo, né? Os dois serão uma só carne. Aí eu falei sobre vocês, aliás, eu falei num vídeo anterior sobre o tema crianças não casam, a plenitude original. Agora eu vou para a segunda reflexão, que é crianças não casam, as duas mochilas, né? E eu quero explicar até por que eu coloquei as duas mochilas aí, porque é algo que é do nosso cotidiano, né? A gente usa a mochila para quase todas as coisas, né? Criança, adolescente, jovem, adultos, senhor e senhora, leva a sua mochila ali, para onde vai, seja num contexto de férias, seja num contexto de escola, seja num shopping, sempre tem uma mochilinha ali com as coisinhas guardadas, se não leva, deixa no carro, mas a mochila está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí eu utilizei isso porque foi mais fácil também contextualizar e a gente compreendeu melhor o que está sendo colocado como ensino. Bom, então assim, claro que a nossa mochila, ela tem uma carga emocional que nós estamos levando, né? Nós estamos levando uma carga bem emocional, que tem a ver com as nossas emoções, e aí volta ali, emoção, alegria, nojo, raiva, tristeza e medo, né? Tem a ver com as nossas experiências do passado, que nós tivemos ali com a nossa primeira família de referência, que é a nossa família de origem, que são os nossos pais, né, nossos irmãos, ali, toda aquela sistemática que se forma, chamada família, e aonde eu participo, né? E aí você vai ter as experiências às vezes positivas, às vezes negativas, experiências doces, experiências amargas, traumas, situações de abandono, situações de abuso, várias situações podem acontecer, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas experiências e cada um percebe de forma diferente, né? Então, essas situações são levadas para a relação. E aí vale ressaltar, e cabe aqui ressaltar, você pode dizer, mas eu estou solteiro e essas coisas não acontecem comigo, não sei o quê. Você está solteiro. Essas situações, ou esse conteúdo dessa bagagem emocional que você está levando aí na sua mochila, ela é
principalmente para os momentos relacional. Então, enquanto você está solteiro, até que aí a bagagem está ali, mas não mexeu, está ali, está guardadinha e tal. Mas quando você começa uma relação, né, construir uma relação, o que vai acontecer? O modelo que você vai querer seguir é exatamente o modelo que está dentro da mochila, que é um modelo antigo, que é como se fosse teu cérebro antigo naquela situação, né? Que não vai servir para os teus relacionamentos. Por quê? Porque naquele momento, ou naquela hora do relacionamento ali, naquele momento de relação, de estar juntos, né? Não tô falando da questão sexual, estou falando da questão de estar juntos. A tendência é repetir o mesmo comportamento anterior que eu aprendi na minha casa. Né? E aí a gente vê, às vezes, até mesmo no casamento, né, pessoas falando, olha, tu age como se eu não fosse tua esposa, eu fosse tua mãe, tu quer uma mãe, tu não quer uma esposa. Aí o marido diz, olha, tu tá querendo um pai, né? Ou tu não teve um pai, tu acha que eu sou teu pai, tu me olha como se fosse o teu pai, eu sou teu esposo. E aí começa alguns conflitos, algumas situações que precisam ser resolvidas, né? Então, essas situações, principalmente no fator relacional, ela vai minando ali, dependendo do momento em que você está. E aí tem uma outra coisa interessante, que aí é bem legal da gente refletir também, que você faz as suas escolhas mais baseadas nas situações negativas do que positivas. Pensa que eu falei, a tentativa de reeditar a cena para que aquela situação seja sanada. Né? Então, a escolha do outro vai muito por esse lado. Claro que tem as características positivas, né? Mas algumas características negativas que foram traumáticas, que foram altamente significativas, que foram altamente significantes, né? Nesse contexto negativo, né? Não que o sujeito queira, mas que aconteceu. E aí ele gravou isso na sua memória, né? Ficou gravado na sua memória e ele traz isso a todo tempo. E aí na hora do relacionamento, ele ou ela, né? Tô falando ele ou ela, mas você fala o cônjuge. Ele tenta trazer à tona essas situações na intenção de resolvê-las. Você quer uma situação fácil para a gente ver isso, que é esse exemplo que eu dei para vocês, né, de chamar o esposo de pai, ou trocar a identidade, né, pai, né, esposo, o esposo não casou com a esposa, casou com a mãe da esposa, ou ele quer uma mãe, né, no lugar da esposa, e aí quer que a esposa age exatamente como a mãe fazia, ou o pai age exatamente como o esposo age exatamente como o pai fazia, né? Então, essas situações são exemplos bem claros de como isso pode acontecer na relação, né? Então, esses dois modelos que são diferentes, a mochila daqui, a mochila desse aqui, a mochila dos dois que se encontraram, né? As duas individualidades, a forma como cada um percebe a si mesmo, o outro e o mundo, elas se juntam. E aí elas vão se entrelaçar. Elas vão se entrelaçar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dois serão uma só pessoa. Mas aí você pergunta assim, mas pastor, como é que vai ser uma só pessoa se cada um tem a sua individualidade? Ok, sua pergunta está corretíssima. Cada um tem a sua individualidade. Mas quando eles aprendem que aquele modelo, aquela essência de modelo que eles trouxeram de lá das experiências passadas, tanto de um lado quanto de um outro, muito daquilo não vai servir para aquele relacionamento. Por quê? Porque vai precisar de um novo modelo
para poder afastar-se um pouco daquele modelo antigo. Por quê? Lembra que a Bíblia fala sobre vinho novo em odres velhos, né? Que não vai, uma hora vai romper, né? Não vai dar. Vai acontecer alguma coisa. Mas é necessário que essa situação ela partilhe para um novo modelo. E aí é que está todo um processo de caminhar, todo um processo de se conhecer, todo um processo de comunicar. Por quê? Porque isso vai envolver na vida do casal todas as áreas, né? Falando de comunicação, falando de relacionamento, falando de finanças, falando de filhos, falando de mudança de papéis. Então vai ter um envolvimento muito grande em todas as áreas da vida desse casal. E aí vai exigir um pouco, né, para que eles possam mudar isso, né? Ou aquilo permanece daquela forma que vai precisar de um tratamento, né? Ou entra-se num tratamento que é a forma, aprender a lidar um com o outro, aprender a entender, a falar, a comunicar nas áreas que vão acontecendo. Para quê? Para que o casal cresça. Então, assim, conflitos há no casamento? Há. Por quê? Porque são duas individualidades. Esses conflitos amenizados, conversados, trabalhados, eles podem se entrelaçar e aí dar lugar a uma nova forma de ver, a uma nova forma de agir, a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de perceber, a uma nova forma de sentir. Então vai ajustando a engrenagem, né? Deus não vai trabalhar com aquelas coisas diferentes, ele vai pegar o que ele tem duas individualidades. E aí vamos chegar ao processo. Qual é o processo? É entrelaçar, fazer deles uma só carne. E aí a palavra entra. Olha só como é interessante, como Paulo, alertando aí em Efésios, né? E a Bíblia lá fala lá na frente, lá no Antigo Testamento, né? Gênesis também traz esse contexto, né? Então, já percebendo que isso vai ter que ter um certo cuidado, uma certa renúncia para algumas coisas, para poder ir consertando, para poder ir harmonizando, para que esse casal aprenda a lidar com os conflitos. Então, conflitos sempre vão haver. Aprender a lidar com os conflitos é todo um processo que o casal vai ter que chegar e alcançar. Então, aí, a partir desse momento, essas individualidades internas de cada um, ela vai dando lugar a outras percepções, que é exatamente o eu conjugal, o eu relacional, o relacionamento em si. Mas isso é processo, vai caminhando, as experiências vêm, né? E aí o casal vai aprendendo a lidar com ela, vai aprendendo a lidar com as situações e dificuldades, e aí o casal cresce, né? E a palavra é de fundamental, né? A palavra de Deus, para que a palavra de Deus é que vai dar um norte nessa relação. A palavra de Deus é que vai dirigir. A palavra de Deus é que vai ser a espécie de mentor, de guia, né? de padrão ali, de princípios, para que essa relação cresça, seja saudável, né? E avolume cada vez mais para o sadio, né? No próximo vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer aqui um pouco da história da vida de José e Maria e de Jesus quando acontece o contexto da festa, onde Jesus se perde, tem toda aquela situação. Eu vou trazer um pouquinho daquilo para vocês, já dentro das ações que o casal ele deve ter e começar a entender algumas coisas, para que comece a ver como cada um dos pares funcionam, e aí servir como um apoio, uma ajuda, para que os dois cresçam
juntos, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarde, Deus proteja, Deus esteja sempre protegendo a vida de todos, abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.